Hoje, nós vamos trabalhar um tema que vocês, de certa forma, né, já ouviram falar, que é férias, né? Quem não gosta de férias? Acho que todo mundo já está doido para chegar dezembro, né? Alguns para chegar final de novembro, porque já está de férias, e poder descansar. Então, é o tema da nossa aula de hoje, tá? Quando a gente fala em férias, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ao falarmos em férias, nós temos sempre que ver o quê? Qual o objetivo? Porque ele vai traçar para a gente, né, não só a importância do tema, mas também as limitações que nós temos quando nós estamos falando, né, nesse tema que é tão importante quando a gente está falando na relação de trabalho. Então, observe o seguinte: ao falar em férias, nós temos que vincular ao objetivo das férias. Então, qual é o objetivo das férias? O objetivo das férias é justamente, né, o empregado ele está recuperando as energias que ele despendeu ao longo desse período que nós chamamos de período aquisitivo. Tá? Então, alguém está com o som aberto, poderia desligar, por favor? Então, quando nós estamos falando sobre férias, o objetivo dela é justamente a recuperação do dispêndio dessa energia que essa pessoa teve durante o período em que ele conquistou o seu direito às férias. E as férias, quando a gente trata de férias, nós temos que ter em mente o seguinte: férias, não foi dito que a partir, né, de 12 meses o empregado precisa de férias só por uma condição de ser mais bonito, de ser legal. Foi porque biologicamente, né, foi estudado e se chegou à conclusão que para o empregado poder repor a energia que ele gastou, né, durante esse período trabalhado, após 12 meses ele conseguiria, né, recuperar, tá? Em tese. Então, ela tem também um fundo, né, vinculado à saúde do trabalhador. Então, nós temos que, ao falar em férias, dois períodos que vocês têm que ter em mente: período aquisitivo e período concessivo de férias. São períodos que são diferentes. O artigo 130 da CLT fala no período aquisitivo e o artigo 134 da CLT fala no período concessivo. Depois eu quero que vocês vejam os artigos sobre férias lá na CLT, tá? Então, quando nós falamos do período aquisitivo de férias, nós estamos falando naquele período em que o empregado vai trabalhar para adquirir o direito às férias. Então, ele trabalha, né, 12 meses, contando do dia que ele entra na empresa. A partir desses 12 meses, se ele trabalhou, né, a integralidade dos 12 meses, ele vai fazer jus, então, às férias, né? É o período aquisitivo, tá? Então, ele adquiriu o direito. Trabalhou, adquiriu o direito. Lembrando que as férias, elas se diferenciam do 13º, que nós vimos que o 13º ele inicia em janeiro e termina em dezembro, sempre, né? Aqui as férias não. O período aquisitivo ele pode ir de um ano a outro, né? Se a pessoa, por exemplo, entrou em fevereiro, aí só em fevereiro do ano que vem é que vai vencer as suas férias e assim sucessivamente. Então, ele passa de um ano para outro, porque nós vamos sempre estar trabalhando com a temporalidade de 12 meses, tá? Dentro dessa condição, então, do período aquisitivo. Já quando estamos a falar no período concessivo, o período concessivo ele é diferente, o nome já está falando de conceder, de concessão, né? Então, o artigo 134, ele fala que nos 12 meses que são subsequentes ao período aquisitivo, que a gente viu lá que são os 12 meses a partir da data em que ele entra, né, para trabalhar naquela empresa, o empregador, então, porque férias é ato de concessão do empregador, o empregador, então, ele tem que dar férias a este empregado, tá? Então, período aquisitivo, eu estou adquirindo direito. Período concessivo é o período pelo qual, né, 12 meses após o período aquisitivo, que também são de 12 meses, o empregador tem que dar férias a este empregado.
certo? Essa é a condição que a lei estabelece. A duração das férias, ela vai depender, tá, da assiduidade do empregado. Então, o artigo 130, ele traz uma tabela para a gente que nós temos que seguir quando nós estamos falando em relação ao período de férias do empregado. Se ele tiver de 1 a 5 faltas, tá, ele não vai ter desconto nenhum. Ele vai ter os 30 dias corridos de férias que ele teria normalmente. Se ele tiver de 6 a 14 faltas, aqui a gente está falando em faltas que não foram justificadas, em faltas que não foram abonadas, tá certo? Aí, neste caso, ele tem 24 dias, né, corridos de férias. Se ele faltou de 15 a 23 dias, né, 23 faltas, ele vai ter 18 dias corridos de férias. Se ele faltou de 24 a 32 dias, ele passa a ter 2 dias corridos. E acima de 30, né, aí no caso acima de 32 faltas, acima de 33 faltas, ele perde o direito às férias. Perde o direito por quê? A pessoa, né, ela já faltou tanto que ela já perdeu, por força da lei, o direito, né, que ela tinha ao gozo desse período de férias, tá? Então, aqui, nesse momento, é importante a gente ter, né, a condição do período aquisitivo do período concessivo. E lembrando que, quanto à assiduidade do empregado, ele interfere no período de férias e, consequentemente, né, a gente cai lá naquelas tabelinhas que nós temos no artigo 130. Regra geral, quando o empregador vai conceder as férias ao empregado, nós temos que o ideal, tá, é que essas férias, elas devem ser usufruídas, né, devem ser gozadas de uma única vez. Após a reforma trabalhista, nós tivemos uma condição especial, né, que com a concordância do empregado, essas férias, elas podem ser gozadas, né, em 3 períodos, sendo que dentro desses 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos de férias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Anteriormente à reforma trabalhista, a exceção que nós tínhamos aqui permitia até 2 dias, ela ser bipartido em 2 vezes. Agora, nós temos essa possibilidade de 3 períodos. Mas, neste caso, o artigo 134 estabelece que essas férias, elas deveriam ser concedidas, né, de forma parcelada, mas desde que haja a concordância do empregado quanto a esse parcelamento. Que, sim, a regra geral acaba se tornando um problema, né? Porque se o empregado não concordar, ele acaba sendo demitido. Então, eu brinco que acaba sendo, de certa forma, uma concordância forçada, né? Neste caso. Tá? Outra coisa importante. Durante o período em que o empregado se encontra de férias, quer dizer, ele está de férias, né? Ele está descansando, ele está no descanso dele merecido, porque ele conseguiu, no período aquisitivo, né, completar a sua anualidade de férias, ele tem direito a receber a mesma remuneração, tá? Como se ele estivesse trabalhando, né? Então, se ele tem, né, algum adicional, a gente vai achar, se ele tem algum adicional, a gente vai achar a mediana para poder efetuar o pagamento, né, integral dessa remuneração. Então, férias é um período de descanso em que o empregado ele é remunerado normalmente durante este período. Ele recebe a remuneração normal, ok? Como se ele estivesse normalmente trabalhando. Lembrando que, né, o artigo 7º, ele criou um adicional de 1/3. Então, nas férias, além do pagamento normal do mês, o empregado vai receber mais 1/3 a título de adicional de férias, tá? Então, ele recebe o adicional de 1/3, né, mais 33% a mais. Lembrando que esse 1/3 é o mínimo que está previsto na Constituição.
Mas nós podemos pegar alguma norma coletiva que estabeleça um valor muito, muito maior, 100%, 70%, tá? 80%, 2/3. Aí depende de política, né, salarial da empresa, tá certo? Mas é só a gente entender que esse mínimo, né, é de 1/3 a mais, tá? Então, se houver norma coletiva preconizando um índice diferente, princípio da proteção, né? A gente vai aplicar aquela norma que, em tese, é favorável, né, a este empregado. A gente não pode prejudicar o empregado nessa condição das férias. Adicional é esse acréscimo de 1/3. E abono também é uma forma de 1/3, mas o artigo 143 da CLT, ele fala que, no caso do abono de férias, ele nada mais é do que a gente pegar, né, e comprar 1/3 das férias deste empregado, ok? Por que é incorreto? Geralmente o pessoal fala assim, eu vou vender 10 dias de férias. Nem todos os empregados podem vender, 10 dias realmente seria 1/3, né? Mas nem todos os empregados poderão vender 1/3, porque se ele não tiver 30 dias de férias, ele não vai ter como vender, né, os 10 dias. Então, por isso é que a gente tem que usar a fórmula correta, que é 1/3. Então, quando a gente está falando no abono, é quando ocorre, né, a venda das férias. Lembrando que, no caso, né, da venda das férias, a lei admite que você venda 1/3. Ela não admite que você venda a integralidade das férias. Eu não sei se vocês se recordam que, quando nós falamos lá sobre os princípios, que nós até fizemos, né, um exercício, tinha um exercício sobre venda de férias, que nós falamos o quê? Que férias é um direito irrenunciável do empregado. É irrenunciável por quê? Aí a gente volta lá, né, ao objetivo das férias. É renunciável porque é a forma do empregado recuperar o desgaste, a energia que ele despendeu ao longo do período aquisitivo. Então, por isso que ele precisa da concessão de férias. Por isso que ele precisa, né, daquele lapso temporal para que ele possa descansar, para que ele possa recuperar todo esse gasto energético, né, físico, mental, né, psicológico que ele teve durante esse período. Então, quando a gente fala no abono de férias, cuidado, é apenas no máximo 1/3. Mas foi o empregado que concordou, ele que ofereceu a empresa de comprar. Faz nenhuma diferença. Se amanhã esse empregado, né, conseguir comprovar que, na verdade, ele saiu de férias só no papel, a empresa está ferrada, porque se dobrou as férias, ela vai ter que pagar novamente. Quem paga mal, paga 2 vezes. Não tem jeito da gente sair, né, dessa condição, tá? Então, isso é importante quando a gente está a falar, né, sobre a questão da venda das férias. Então, a gente só pode vender 1/3, tá? E esse 1/3 vai variar de acordo, né, do que eu tenho direito, conforme aquela tabela do artigo 130. Temos também o que a gente denomina, tá, de férias vencidas e férias proporcionais. Quando nós estamos a falar em férias vencidas, nós estamos falando o quê? Olha, ocorreu, tá, o preenchimento de todo o período aquisitivo, né? O período aquisitivo, ele foi completo e o empregado ainda não tirou as férias, certo? Então, eu trabalhei 1 ano, né? 12 meses, que é a anualidade, sem férias. Então, neste caso, né, nós temos o quê? A ocorrência das férias vencidas. Agora, se o empregado não trabalhou, né, os 12 meses, ele trabalhou 3 meses, trabalhou 5 meses, trabalhou 10 meses, aí, no caso, ele vai ter direito, mas aí ele tem direito às férias proporcionais. Ela vai ser proporcional ao período que ele trabalhou. Aqui, no caso das férias, gente, a gente vai aplicar a mesma sistemática que nós vimos lá no 13º, ou seja,
a lei faz uma regra, né, de corte. Fração igual ou superior a 15 dias, eu vou computar como 1/12. Fração menor que 15 dias, trabalhou, né, 14 dias naquele mês, ou a totalidade do final dessas férias deu 14 dias, nós vamos desprezar, tá? Isso é importante, principalmente quando nós estamos dando alguma orientação à empresa, né? Por conta que isso representa dinheiro. A cada menos 1/12 que eu pago para o empregado, é menos 1/12 de férias, menos 1/3 sobre esse 1/12, e assim sucessivamente, que também impacta, né, nas férias. Então, nas férias vencidas, a gente tem o período aquisitivo completo, né? Eu completei a anualidade. Já nas férias proporcionais, ela vai ser proporcional ao tempo trabalhado, porque eu ainda não completei o meu período aquisitivo completo. E aqui, tanto nas férias, para se chegar, né, a uma proporcionalidade das férias vencidas ou das férias proporcionais, a gente sempre vai trabalhar com essa fração igual ou superior a 15 mais 1/12. Menor do que isso, a gente despreza. Venceu meu período aquisitivo. Venceu o período aquisitivo, então o empregador, né, entra no período concessivo. Ele tem 12 meses para me dar férias. Na verdade, esse raciocínio que está na lei, ele é errado. Na verdade, ele tem 11 meses. Porque se ele esperar 12 meses, né, a gente vai passar a ter direito às férias vencidas, né, e em dobro. Ou seja, eu vou receber o valor 2 vezes. Não vou tirar o período 2 vezes, mas vou receber 2 vezes. Então, vencido o prazo, né, concessivo das férias, aí a gente volta lá. Como objetivo das férias, né, é recuperar o desgaste do empregado, ele poder se reerguer, né, enquanto um ser humano, se venceu o período aquisitivo concessivo, né, da concessão do empregador, e ele não deu as férias, o empregado pode entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo ao juiz que fixe a época, né, de gozo das férias, assim como, né, o juiz, no caso, ao proferir essa sentença, que vai ser uma sentença de obrigação de fazer, ele vai cominar, além da data, né, ele vai cominar uma multa caso não seja cumprido pelo empregador. Porque existe, né, na lei essa possibilidade? Porque nós estamos falando de um empregado, né, que está sempre numa condição de na maioria das vezes, de insuficiência, e que ele tem que repor essa energia para ele poder ter condições de voltar ao trabalho. Como eu já comentei com vocês de outras vezes, todas as vezes em que nós fazemos uma operação, né, de acidente fatal ou de acidente de trabalho, mesmo que não seja fatal, a maioria das vezes a gente encontra o empregado na sobrecarga de trabalho, ou então a gente encontra o empregado sem férias no período correto. Então, por isso é que existe, né, essa possibilidade. Ele tem que recuperar essa energia de alguma forma. Então, neste caso, o empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista, pedindo ao juiz que seja fixado o dia das suas férias. E dando essa sentença, o juiz ainda manda expedir cópia para o Ministério do Trabalho para aplicação da multa de caráter administrativo. Ok? Então, isso é uma possibilidade, né, que o empregado tem. É muito difícil o empregado entrar com esse tipo de ação. Ele entra com esse tipo de ação, na verdade, quando ele quer ser demitido, né? Aí ele tem um pretexto que, enquanto ele está trabalhando, dificilmente ele entra com uma ação dessa porque ele tem medo do desligamento, tá? As férias proporcionais, a gente já falou. Ou seja, é que o empregado, né, ele está ainda completando o seu período aquisitivo de férias, certo? Então, por isso que ele não pode, né, ele ainda não tem a anualidade completa.
tá? Férias dobrada. A férias dobrada, lembra lá quando eu falei com vocês sobre as férias vencidas? Venceu, ó, período aquisitivo, venceu o período concessivo e eu não dei férias ao empregado. O que acontece? Aí a gente tem o quê? 2 períodos aquisitivos completos. Se eu deixo completar 2 períodos aquisitivos de férias, certo? Este empregado, então, ele tem direito ao que nós denominamos dobra das férias. Ou seja, ele vai receber esse valor das férias, é o valor, tá, gente? Ele recebe o valor correspondente das férias com aquele, né, adicional de 1/3 em dobro. Então, vamos supor que ele tivesse direito de férias no valor de 3.000, ele vai receber 6.000. Agora, ele não vai tirar 30 mais 60 dias de férias. O que ocorre aqui é a dobra do período de férias, tá? Então, eu não posso esperar vencer os 12 meses. Por isso que eu falei para vocês que a letra da lei ela acaba induzindo a gente a erro. Porque se eu esperar, né, 2 períodos aquisitivos completos, consequentemente, já ocorreu a dobra. Aí, esse empregado ele vai ter direito às férias vencidas dobradas, tá? Lembrando que o que dobra, né, é o valor e não o período. O período continua o mesmo. Ah, e se venceu outras férias, então, se venceu 3 férias, ele vai triplicar? Não. Ele vai ter uma dobrada e uma simples. Ah, não, venceu 2 e mais uma. Ele vai... venceu uma, né, 2 anos, e venceu outra. Aí ele vai ter 2 dobradas. Mas elas não se somatizam, tá? Elas são independentes. O direito às férias, até por conta, né, do objetivo dele ser um objetivo maior de garantir ao empregado, ele é um direito irrenunciável. Eu não tenho como renunciar. Essa previsão tem lá no artigo 143 da CLT. Então, para renunciar às férias, eu, na verdade, só poderia fazer essa renúncia, né? Na verdade, é abrir mão de um direito, se essa renúncia foi efetivada em juízo e o juiz, então, aceitar, né, esta homologação, tá? Então, é um direito irrenunciável do empregado. Por isso que eu falei para vocês que mesmo que este empregado, né, diga, né, que ele concordou, que ele aceitou de não tirar férias, porque ele tinha interesse, né, em receber mais, juridicamente isso fere o artigo 9º da CLT, então é nulo de pleno direito. Não tem nenhuma fundamentação legal a amparar, tá? Essa renúncia por parte do empregado. Em relação à comunicação das férias, a gente tem o seguinte: férias, né, até pela importância do tema, ele não pode ser feito de qualquer forma. A comunicação das férias, ela tem que ser feita por escrito, tá? Tem que ser escrita. Não vale comunicação de férias verbal. E as férias, para que você preencha os requisitos que estão estabelecidos na lei, ela tem que ser feita, né, com antecedência de 30 dias antes. Eu não posso chegar para o empregado amanhã e dizer para ele, ó, você vai sair de férias hoje, ou você vai sair de férias amanhã. Como é que o empregado vai organizar, né? Organizar sua família, organizar suas férias. Então, essa comunicação, a lei determina que ela seja feita com 30 dias de antecedência. Quando existe uma fiscalização do trabalho, quando existe uma ocorrência de algum acidente, a primeira, né, uma das primeiras coisas que são solicitadas, né, é a papeleta de férias e o cartão de ponto. Justamente para ver o quê? Se a empresa vem cumprindo, né, com a determinação legal de previsão das férias, devido à importância dele. Então, quando você comunica o empregado ele vai dar, né, recibo na papeleta de férias de quando ele foi comunicado. Vai informar, né, se ele quer vender algum período ou não. Então, é necessário que ele seja feito por escrito. E também tem que
tem que fazer esse registro, né, das férias no registro do empregado, assim como na carteira de trabalho. Hoje, a gente não pega mais, né, a carteira do empregado para fazer este registro. Por quê? Porque hoje a gente está trabalhando, na maioria das empresas já, né? Nós estamos trabalhando com a carteira eletrônica. Então, na carteira eletrônica, isso é anotado eletronicamente, e quando o empregado se afasta da empresa, ele vai receber, né, um monte de folhinhas A4 com a assinatura eletrônica da empresa, com todas essas informações, tá? Então, antigamente, necessariamente, a gente tinha que fazer essa anotação manual. Hoje, essa anotação é feita de forma eletrônica. Em relação às faltas, a gente acabou antecipando, né? Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: quando a gente está falando em falta do empregado, para efeito de desconto, a gente tem que observar o seguinte: eu estou falando numa falta que não foi uma falta abonada, eu estou falando numa falta que não foi uma falta justificada. Por isso é que houve o desconto, porque se ela fosse uma falta, né, abonada ou justificada, se eu justifiquei a falta, meu empregador aceitou, ou se eu faltei, mas o meu empregador, né, abonou minha falta, a gente não pode dizer que ocorreu uma falta, né? Então, nestes casos, a gente está falando naquela falta que foi uma falta injustificada, ok? Peraí, só autorizar aqui. O Éder, você poderia ler, por favor, o artigo 133 da CLT? Não, primeiro, na verdade, vamos ler o 473, que ele é importante. Pode ser? Dá para ler? Tá. Deixa eu ler aqui, professora. 473, né? Isso. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 1, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge. Então, peraí. Então, olha só. O 473 ele é importante. Por quê? Ele fala de situações onde o empregado pode faltar ao trabalho, certo? E que vão ser consideradas como falta legal. Ou seja, eu não posso descontar do empregado essa falta, porque ali diz o quê? Olha, ele tem direito de faltar. Ele só vai ter que trazer a comprovação, certo? Mas ele tem o direito de faltar. Então, ele fala, a primeira que ele falou foi casamento? Foi, no caso aqui, falecimento do cônjuge. Falecimento. Então, no caso de falecimento, ele pode faltar até 2 dias, lembrando que conta da data do óbito, né? Não conta, em regra, do dia seguinte, e, na verdade, ele tem direito a essa falta em relação aos seus dependentes legais. Aí a gente pode perguntar assim, primo, tio, não é. Aí é uma política da empresa, né, que, com base no princípio da razoabilidade, do bom senso, ela vai decidir, tá? Então, no caso de falecimento, né, de cônjuge dependente legal, ele tem 2 dias contado, né, do falecimento, que é falta justificada. Pode ir. Pode continuar. O inciso 1 é até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho e previdência social, viva ou sob sua dependência econômica. Inciso 2, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Aí, no casamento, são 3 dias. Agora, são 3 dias também contados do quê? Da data. Casei sexta. Vai ser sexta, sábado e domingo. Segunda, você tem que voltar a trabalhar, tá? E todas essas faltas são faltas que você vai ter que fazer, né, a comprovação. Vai ter que levar lá o atestado de óbito, vai ter que levar a certidão de casamento, né? Comprovando que realmente houve o fato que gerou a justificativa dessa falta. Lembrando, gente, que nestes casos,
nós podemos ter uma norma coletiva que tem uma previsão de data maior. Tem norma coletiva aí que estabelece, por exemplo, prazo de 1 semana. Quem trabalha na Petrobras me parece que é 15 dias, mas por força da lei é só este prazo, ok? Inciso 3, por um dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Na verdade, hoje não é um dia, né? A licença paternidade hoje pela Constituição são 5 dias. Então, 5 dias, né, na primeira semana, para que você possa registrar o filho, fazer as coisas relacionadas a essa criança. Então, 5 dias de licença paternidade também é considerada como uma licença, como uma falta justificada. Espera aí, que eu não sei se o barulho vai permitir ouvir, professora. Começou um barulho aqui em casa. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, o que acontece? No caso de doação de sangue, é um dia a cada 12 meses. Ah, mas na minha empresa ele aceita que a gente doe de 3 em 3 meses. Aí é política da empresa, tá certo? Mas, na verdade, a lei, ela fixa, né, que seria para a gente ter direito a um dia a cada 12 meses, a cada período aquisitivo. Tem alguém que levantou a mão, quer perguntar? Sumiu daqui do... Fui eu, professora. Era em relação lá os 3 dias, né, do casamento. Um exemplo, se eu iria folgo no sábado e no domingo, essa pode ser prorrogada, tipo, Não. falta sexta e segunda e terça, ou não? Não. É do dia que você casou. Se você casou na sexta, computou na sexta. Se era sua folga, aí você não devia ter casado na folga. Tá bom. Programa tá melhor isso aí, João. Tem que casar na segunda, então. Mas é o melhor negócio. Pelo menos você faz o seguinte: você casa na igreja no sábado e segunda-feira casa no cartório, que aí vai valer a data do cartório. Na quarta, professora. Quarta, quinta, sexta. Também. Mas igual o rico. O rico só casa nessas datas. Sim. Obrigado. Nada. Pode ir. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. O alistamento eleitoral antigamente era muito burocrático, né, gente? Às vezes a gente ficava lá 1, 2 dias, 3 dias para conseguir fazer. Hoje em dia, como é online e é muito rápido, não tem essa justificativa. Na verdade, mas se você precisar de comparecer ao cartório eleitoral, eles vão te dar uma declaração do período em que você esteve. Então, vai valer, né, aquele período que foi dado lá no atestado de comparecimento, tá? 6. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências de serviço militar referidas na letra da Lei do Serviço Militar. Serviço militar também, a cada vez que você vai, né, para se apresentar, você vai receber uma ressalva de que você esteve lá. Então, todos esses períodos em que constar essa ressalva, a gente tem direito de ter isso como uma falta justificada. E quem vai dar essa documentação legal, né, são lá o local onde você vai fazer a prestação de serviço. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, observe o seguinte, há uma exceção somente quando a pessoa estiver, né, prestando vestibular. Neste caso da prestação de vestibular, a lei diz que o empregado tem direito a se ausentar do trabalho, justificar, né, que ele está fazendo, né, essa falta por conta do exame vestibular, tá? Mas eu até brinco que, assim, a gente também tem que ter um bom senso, né? Imagina se a pessoa fica um mês fazendo vestibular cada hora no local. Eu não sei se até que ponto a empresa teria que arcar com isso, tá? Mas a lei também, os comentários da lei, eles não fecham em relação a esse tema, tá ok? Pode falar, Adam. Boa noite, professora. Boa noite. Minha dúvida é a questão do concurso. Também se encaixa? Não, só vestibular. Só vestibular. Só vestibular. Nem prova normal de ensino médio ou ensino superior, somente vestibular, mais nada. Entendi, obrigado. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo.
Juízo, a gente tem que ter aí muito princípio da razoabilidade, né? A pessoa ela vai ser testemunha, por exemplo, ou vai ser parte num processo na parte da tarde. Ela mora em Volta Redonda, vai ter que ir no fórum. Nestes casos, né, gente, ele vai o quê? A audiência é 2 horas. Então, ele pode sair, né, lá do trabalho dele a 1 hora. O cara saiu de manhã. Não vai ter justificativa, porque lá no fórum você vai ganhar uma ressalva que a audiência durou de tanto a tanto, tá? Não, essa audiência era no Rio de Janeiro, na parte da tarde. Então, para eu ir para o Rio de Janeiro, é claro que eu vou gastar o dia inteiro. Então, isso a empresa, né, vai fazer essa avaliação. Mas, regra geral, a gente vai computar, né, o período em que o empregado esteve à disposição. Aqui, tanto faz ele ser autor, ele ser réu, não tem diferença, tá? A ressalva que ele vai levar, vai abonar essa falta. Pode falar, Rafael. Professora, minha dúvida, a senhora acabou de falar, não faz diferença se é autor ou réu. Não. Mas essa era a minha pergunta. Eu trabalhei em uma empresa que, se você fosse o autor, você contabilizava como falta e você perdia o dia. Você só podia sair para audiências sem prejuízo se você fosse réu ou testemunha e tivesse sido chamado. Isso é discricionário, né? É quase um ato discricionário. Isso afronta a dignidade do trabalhador. O fato de você ser um trabalhador, você não tem direito de reclamar os seus direitos. A lei veda. Se você amanhã reclamar isso, teve uma condição dessa, você reclamar, o juiz vai determinar que ocorra o pagamento normalmente. Aí depende se você é réu, se você é autor, se você é testemunha, se você é testemunha do juízo, se você foi convocado como assistente técnico. Isso não interessa. Tá? A questão toda, professora, é que as coisas são tão lentas e tão difíceis de você resolver na hora, que hoje, por exemplo, para mim tanto faz, eu já não estou naquela empresa, já tenho anos. Mas naquela ocasião fez falta, fez diferença, e eu não tive para quem recorrer. Né? Então, assim, você não tem uma pessoa, um telefone que você ligue, uma pessoa para você denunciar e que vai resolver aquilo ali na hora. Na justiça é tudo daqui a 6 meses, tudo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Então, assim, esses casos você pode procurar, ou você faz uma denúncia, né, no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, ou então você procura o sindicato para tentar equacionar. Seria a solução. Mas aí, assim, acaba que perde o interesse, porque é tudo muito difícil. Né? E você, dependendo daquela empresa, para você ganhar o seu pão, você não vai ficar querendo entrar em atrito toda hora por conta dessas coisas. Se você tivesse alguém para recorrer e tivesse alguma coisa realmente efetiva, que ele na hora resolvesse o seu problema, era um caso a se levar em consideração. Mas você ficar correndo atrás de problema para você estando trabalhando naquela empresa, é tudo muito dificultoso para o empregado. Uhum. Concordo, não é fácil, né, não? Tem mais, Abner? Pode continuar a ler, professora? Éder, desculpe. Sim, por favor. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, por exemplo, a gente tem um empregado que foi indicado na OIT. Estes casos também são considerados como faltas, né, abonadas. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, até 2 dias. É só 2 dias, tá, gente? Não mais que isso. A empresa não é obrigada a abonar. Esse, inclusive, é um dos últimos que a gente tem inserido aí como direito. Por um dia por ano, para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Esse também é um grande problema junto às empresas. Depois ele vai sozinho, 6 anos, 6 anos, ele vai andando sozinho. Não, é um dia só. E é engraçado que, se você pegar, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele também não tem previsão legal. Aí estabeleceram esse um dia que não vale muito, né? Aí, mais uma vez, nós vamos cair na política da empresa e o bom senso da empresa ao tratar sobre o tema.
Mas a lei, em regra, ela só especifica um dia para você levar o filho até os 6 anos. Um dia dentro do período aquisitivo. Vejam que, depois, quando vocês lerem com calma, vocês observem que sempre eles estão falando o quê? No período aquisitivo, ou seja, naquele 12 meses em que eu adquiri o direito. Né? Okay? E acaba que sempre, quando a gente está falando, né, das questões de falta ao trabalho, acaba que a gente sempre tem que cair aí no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? E fica a critério do empregador qual o critério que ele vai entender que seria viável ou justificável para a gente ter, né, a aplicabilidade dessa sanção ou não. E caso a gente não esteja de acordo, aí o que eu falei, a gente pode fazer uma denúncia ou a gente vai até o judiciário para discutir, o judiciário entender. Alguém levantou a mão, pode falar. E eu de novo, professora. Em relação a acompanhar a grávida, né? São 2 dias, em até 2 dias. Um exemplo, eu falto 2 dias hoje, trabalho amanhã, e depois de amanhã eu posso faltar 2 dias novamente ou não? Não, é 2 dias. Não Tá. são 2 vezes 2 dias, né? Sim, Ele sim, fala sim. que você tem direito a faltar 2 dias, somente. Tá, obrigado. Durante os 9 meses, né? Seria isso. Isso. Não, durante a gravidez. Durante o período gestacional da esposa. Os 9 meses. Tá, ok. Obrigado. João já quer casar, já tá vendo o filho, esse daí tá... Porque tá querendo casar, tá vendo? Coisa séria, menino sério, tá certo. Empregado. Empregado é um bicho, né? Que hoje em dia você sabe como é que é, né? É bom saber direitinho. Tem mais ou acabou? Tem mais um, professora. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Esse é o último. Esse daí também foi acrescido. Você tem direito a 3 dias, né, para fazer o exame de comprovação ou não, né, de câncer. Então, todas essas que o Éder leu aí pra gente, a gente tem que ter a comprovação, né? Então, neste caso, por exemplo, o médico tem que declarar lá que você vai fazer um exame preventivo, né, do câncer, ou que você foi fazer um exame que está relacionado a essa condição. Porque, do contrário, ele cairia, né, na regra geral, tá? Então, essas faltas elencadas no artigo 473 são consideradas faltas legais, ou seja, a lei estabeleceu que o empregado pode faltar, e em faltando o empregado, ele tem direito a receber como se estivesse trabalhando. Não vai ter nenhum impacto nas férias dele. Ok? Bom, marcação de férias. Muitas pessoas pensam que eu, como empregado, posso marcar o meu dia de férias. Isso é engano. Marcação de data de férias, marcação de período de férias é ato do empregador, tá? O empregador é que vai estabelecer quando é a data que melhor convém aos seus interesses. Mas na minha empresa, a empresa anualmente ela passa uma ficha dizendo quando eu quero sair de férias e ela me dá férias naquele período. Beleza, mas porque ela quer, tá? Porque, na verdade, você pode sugerir a data de férias, mas se essa data representar, né, algum prejuízo para o empregador, não for conveniente ao empregador, ele não é obrigado a dar nessa data que você quer. Salvo o estudante menor de 18 anos, que necessariamente as férias dele têm que coincidir com as férias escolares, e o artigo 136 também ainda faz uma ressalva que no caso, né, de serem, né, trabalhadores da mesma família, pode-se conciliar a mesma data, mas desde que não resulte prejuízo ao empregador. Ou seja, o que ele diz? Olha, pode ser, mas também, mais uma vez, vai ficar a critério, né, do empregador verificar se existe a possibilidade da gente realmente tirar férias nesse período. Se o empregador entender que mesmo sendo membro da mesma família,
mas que eu não tenho como dar férias, né, nesse período, vai prevalecer a data que ele quiser. Então, a única exceção mesmo taxativa é em relação ao estudante menor de 18 anos, ok? Então, gente, não se esqueçam disso, tá? O ato de concessão de marcação de férias é do empregador. Cabe ao empregador, né, fazer essa marcação e comunicar com 30 dias antes ao empregado. Não sei se vocês já ouviram falar em férias coletivas, né? O artigo 139 e artigo 140 da CLT, ele fala das condições que nós temos que verificar quando, para ser legítima, né, o que a gente determina como férias coletivas. Então, tenham em mente o seguinte: primeiro, quando a gente fala numa coletividade, né, em umas férias coletivas, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: férias de uma pessoa não é coletiva. Então, a gente tem que ou paralisar a empresa, ou paralisar parte da empresa, ou paralisar um determinado segmento da empresa. Então, tem que ter um setor, né, que foi paralisado, ou eu tenho que ter a empresa inteira parcialmente paralisada. Só assim, né, é que a gente pode caracterizar que seria umas férias coletivas, tá? Então, se eu dou de um determinado setor, regra geral, todo mundo, né, tem que observar que ele está de férias. E também nas férias coletivas, nós temos que ter em mente que nós vamos comunicar ao sindicato, tá, da categoria. Eu não preciso fazer aquela regra geral, aquela papeleta individual. A gente pode primeiro fazer uma comunicação em grupo e depois, é claro, as anotações, elas são obrigatórias. Se eu estou dando férias coletivas, a gente vai dar férias coletivas, né, para todos, independentemente do período aquisitivo que ele já trabalhou, né? Dependendo do período aquisitivo que ele trabalhou, ele já vai até perder, né, a data de concessão das férias, porque ele está tirando férias antes dele ter direito. Então, quando ele retornar dessas férias, ele começa um novo cômputo, né, de período de férias. Hoje em dia, as grandes empresas utilizam muito disso, principalmente agora no final do ano, né, que elas param a produção. Nada impede que ela, como é que fala? Que ela dê uma parte de férias coletivas e depois ela dê, né, normalmente, né, o restante das férias como uma férias individual, tá? Não existe nenhuma vedação legal quanto a isso. Só que o empregado também, né, ele tem que ser comunicado dessas férias, né? E o sindicato também da categoria, por quê? Porque isso aqui está envolvendo, né, uma coletividade. Então, o sindicato representante dos empregados, neste caso, ele vai ser comunicado, né, do início dessas férias, assim como os demais. Assim como também eles falam que deve-se afixar cartazes, né, no local, indicando que esses empregados estarão de férias. Em relação ao início das férias, a gente teve uma modificação, né, do parágrafo 3º do artigo 134, e ele determina que a gente não pode ter o início das férias, tá, 2 dias antes que antecede feriado ou no dia de repouso, porque antes isso era muito usual, né? O empregador pegava o dia que ia ter, por exemplo, feriado, né, e dava férias ao empregado. Hoje em dia, você tem que observar que 2 dias antes que antecede o feriado ou o dia de repouso, você tem que dar férias, né, a este empregado. Isso tem uma determinação legal. Então, você não pode mais conjugar, né, os seus interesses para fazer essa, vamos dizer assim, essa emenda de período, tá? A concessão a gente já falou, né, que ela necessariamente tem que ser por escrito e com no mínimo de 30 dias de antecedência, tá? Em relação ao período, né, aquisitivo, que eu falei para vocês, o empregado, por exemplo, que tira férias coletivas,
e ele ainda não tinha, né, o período, por exemplo, aquisitivo, né, completo, ele ainda estava dentro da proporcionalidade das férias, esse período, né, que ele tirou de férias corresponde a um período, por exemplo, que ele ainda nem teria direito. A empresa deu 20 dias de férias coletivas. E, na verdade, ele estava na empresa há 6 meses. Então, ele ganhou, né, férias, porque ele não teria direito a esses 20 dias. Então, o que acontece? Quando ele retornar dessas férias, há o que a gente chama de mudança da data de férias. Então, ele vai ter uma data, né, de admissão normal do contrato de trabalho, mas a data de admissão de férias, ela vai se modificar, porque a gente vai computar da data em que ele retornou dessas férias coletivas. O que pode acontecer também no caso de licença, né, médica, às vezes, licença médica, às vezes o empregado fica, né, meses ou ano na Previdência Social. Então, nesses casos, quando ele retorna, né, a gente tem uma nova data de concessão das férias, tá? Isso é uma praxe, porque senão a gente, no caso, poderia trazer, né, prejuízo à empresa. Uma coisa importante, gente, que eu não falei, é que quando a gente está, né, falando sobre essa questão, né, das férias, a gente tem sempre que ter em mente que cabe ao empregado, durante esse período, o contrato de trabalho dele está interrompido. A gente tem a interrupção e a gente tem a suspensão, que a gente vai falar daqui uns dias. Interrupção, o empregado, né? Ele não trabalha, mas ele recebe conta-tempo de serviço. Então, férias, ele não trabalha, mas ele recebe normalmente e vai computar normalmente como se ele estivesse trabalhando. Então, o contrato dele está interrompido. Durante a interrupção ou durante a suspensão, eu não posso fazer nada com esse empregado. Nada. Está de férias, está de férias. Não tem como fazer nada com ele. Okay? Já a suspensão, ele não trabalha, ele não recebe, não conta tempo de serviço. Então, exemplo, o empregado que tirou uma dispensa médica de 20 dias. Até 15 dias a gente tem uma interrupção. Os outros 5 dias, né, para completar os 20, a gente tem uma suspensão, tá? Então, no caso das férias, é sempre considerado interrupção do contrato de trabalho. Okay? Voltando um pouquinho aqui às férias coletivas, contrariamente aos 30 dias que nós temos que observar quando é umas férias normal, no caso das férias coletivas, o prazo aqui de comunicação é de 15 dias, tá? A gente não precisa de observar os 30. A gente tem que também comunicar, né, ao Ministério, agora não é menos Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, voltou. Tanto o início, as férias, o início e término das férias, assim como qual setor, né, ou se a empresa inteira, quem é que vai sair de férias. Comunicação também ao sindicato da categoria. E comunicação a todos os empregados, né, envolvidos, mas como eu falei para vocês, pode ser afixado cartazes para fazer essa notificação das férias ao empregado. Tá? Outra coisa importante, que isso aqui vem sendo muito aplicado pelo judiciário, é em relação ao pagamento das férias. O que acontecia? O CAMOC saía de férias e a lei determinava que as férias, conforme preceitura o artigo 145 da CLT, ele teria que avisar, né, ele teria que pagar as férias ao empregado 2 dias antes. Né? Porque as férias a gente recebe antecipado, que é um problema aí, quem trabalha com RH sabe disso, né? É um problema. Você explicar para o empregado que ele está recebendo, né, 1 mês, mais 1/3, né, antecipadamente, e que quando ele voltar das férias ele não vai ter salário, isto é uma complicação. De um modo geral, os empregados, eles não conseguem entender essa sistemática. Então, o que fazia? Embora estivesse previsto na lei, as pessoas, os empregadores, de uma forma geral, né, claro que com exceções, mas muitos não observavam essa regra, porque
realmente eu entendo a posição deles. É difícil o empregado entender que ele já recebeu antecipadamente, que agora ele não tem direito, certo? Mas o que acontece? Devido a que as empresas não estavam pagando, e na verdade, o empregado, quando ele sai para descansar, é bom ele ter um dinheirinho, né? Ele ter como ter condições de fazer uma viagem, né? De passear com a família, de comer uma comida melhor com a família, vamos dizer assim. A gente teve o estabelecimento da súmula 450 do TST, que hoje é pacífica, tá? Quando existe algum questionamento em relação às férias. A súmula estabelece o seguinte: férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida, artigo 137 e 145 da CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. O que isso quer dizer? Hoje a gente tem uma multa. O empregador deu férias do empregado, não pagou o empregado com 2 dias de antecedência, né? O valor das férias com o adicional de 1/3, ou o adicional que tiver previsto em norma coletiva, ele então vai ter que pagar este valor que ele teria que pagar em dobro. O empregado tinha direito, né, a férias com mais 1/3 a 5 mil. Então, ele vai ter a multa no valor de mais 5 mil reais. Tá? Muitas empresas ainda não sabem dessa súmula, embora ela seja uma súmula já considerada, né, antiga, tá? Ela está desde, né, de 2014 vigorando. Então, hoje, se a empresa dá férias, mesmo que o empregado tenha tirado, tá, gente? As férias na época normal, dentro do período concessivo dele normal, mas a empresa não pagou 2 dias antes, o empregado tem direito a essa dobra do valor das férias, a título de multa, a título de indenização. No caso aqui, a fundamentação legal que nós temos é a súmula 450 do TST. Tá? Então, não deixem de dar importância a esse tema aqui, porque isso aqui já está pacificado. Entrou com a reclamação questionando o não pagamento, automaticamente há a incidência, né? É claro que só em juízo reclamar que você vai conseguir, mas a incidência da multa. Professora, Oi. a minha pergunta pode estar um pouco atrasada, né, de acordo com as matérias, porque eu mesmo estou um pouco atrasada nas aulas. Mas as férias, elas, pelo que eu saiba, é 1 ano, né? Você tem que trabalhar 1 ano e você tem direito a férias. Sim, é que a gente já falou lá no início, é período concessivo, depois entra o período aquisitivo. O empregador tem até 11 meses após o período aquisitivo, que são 12 meses, para conceder as férias. Então, depois de 12 meses, ele tem até 11 meses para dar férias? Sim. Gente, que absurdo. Tá bom, só isso, obrigada. Nada. Rafael, ia perguntar alguma coisa de novo? Professora? Oi. Então, em questão das férias, eu tive, ano passado, em questão da pandemia, as minhas férias, eu saí de férias e recebi as férias só depois que eu voltei de férias. Tá, mas na época da pandemia, houve... Tudo isso que aconteceu aí, eu até fiquei chateado, mas até que depois me ajudou. Porque aí eu peguei as férias, meu PIS, aí eu fiquei até feliz. Mas eu fiquei, na hora que me informaram, eu fiquei até chateado, porque eu saí de férias e não recebi, como assim? E depois eu fui entender por que eu não recebi e tal. Mas é que, assim, na época, agora nesse momento de pandemia, desde 2019, né, a gente teve 2020, 2021, houve algumas regras de exceção, tá? O que isso quer dizer? A gente teve algumas medidas provisórias que autorizaram as empresas a dar férias ao empregado e não pagar a antecipação das férias. Então, por isso que você deve ter recebido depois. A empresa, ela estava balizada nessas medidas provisórias. E todas as empresas que puderam fazer isso, consequentemente, ela fez, né?
teve fundo de garantia recolhido depois, teve algumas benesses para manutenção do emprego, tá? Professor, eu acho que nessa questão tinha que ser casos excepcionais. Uma empresa que, sim, ela perdeu parte do seu faturamento, eu creio que, sim, ela poderia entrar dentro desses requisitos para que ela pudesse fazer o pagamento das férias depois. Mas uma empresa, que vale para a empresa que eu estava trabalhando no ano passado, que ela não perdeu nenhum tipo de faturamento, ela continuou trabalhando normalmente, em meio à pandemia, eu acho que isso que me bugou um pouco, porque ela não perdeu nenhum tipo de faturamento, ela trabalhava normalmente, ela ainda contratava muito mais que as empresas em Volta Redonda, estavam contratando e entrou nesse requisito para que pagasse as férias, 13º, um pouco mais adiantado. Isso que eu achei meio estranho. Mas assim, a empresa, em tese, a empresa não agiu incorretamente, porque a lei, ela não fez exceção em relação, neste caso das férias, ela não fez exceção em relação ao faturamento, entendeu? Então, assim, concordo com você que, né, moralmente a empresa deveria ter respeitado, mas ela estava dentro da previsão da medida provisória, tá? A medida provisória, para este fato das férias, ela não fez nenhuma diferenciação. Professora, Oi? Uma pergunta sobre as férias coletivas, no caso. Pode ser por setor, férias coletivas setorial? Pode, né? Não tem essa objeção, não, né? Bom, não, pode ser setorial. Pode ser parte da empresa, pode ser toda a empresa, não tem exceção, não. Entendi. Tá, obrigado. Tá? Vamos lá, prescrição. No direito do trabalho, nós vimos que, como regra, né, a prescrição ocorre como 2 anos, né, do término do contrato de trabalho. Então, um dia antes de vencer 2 anos do contrato de trabalho, você tem que entrar com ação. Do dia que você entra com ação, retroage aos últimos 5 anos, tá? No caso das férias, o que acontece, né? A gente leva em consideração não o período aquisitivo, mas sim o período concessivo. Então, ao levar em consideração o período concessivo, que é 1 ano após, né, ela ter completado o seu período de vencimento, daqui a pouco eu fiz um demonstrativo aqui, vou mostrar para vocês. Aí, ela, então, para efeito da prescrição, ela sempre ganha mais 1 ano, tá certo? Por quê? Porque a gente vai computar, não do período que venceu as férias, período aquisitivo, mas sim 1 ano depois, que é o período concessivo. Então, isso acaba trazendo, né, no caso das férias, uma benesse, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês que eu fiz uma linhazinha ali para vocês entenderem. Deixa eu só terminar aqui e eu vou compartilhar a outra tela. Outra coisa, durante o período de férias, o empregado, ele está trabalhando, ele está com seu contrato interrompido, ele está à disposição do empregador. O empregador está trabalhando para ele, né, descansar. Então, neste caso, tá, durante o período em que esse empregado está de férias, ele não pode trabalhar para outra pessoa, ele não pode trabalhar para outro empregador. E o artigo 138 deixa bem estabelecido que, se ele trabalhar, né, durante o período de férias dele para outro empregador, ele pode ser demitido por justa causa. Essa é a regra. Agora, observe o seguinte, vamos supor que eu, por exemplo, né, trabalho à noite no UBM, mas durante o dia eu tenho outro emprego. Aí, o que acontece? Durante o dia, eu estou de férias do meu outro emprego. À noite, não. Isso vai configurar uma justa causa para mim? Não. Por quê? Porque eu trabalho no UBM só durante a noite. Durante o dia, eu estou nesse outro local. Então, esse outro local é que eu não posso, né, ter uma jornada de trabalho durante essa em que eu estou de férias.
Isso é muito comum, né, gente? Assim, para quem tem mais de um tipo de trabalho, né? Porque às vezes ele está de férias de um, não está do outro, às vezes não consegue coincidir. Mas na jornada que você teria que estar trabalhando para aquela empresa que você está de férias, você não pode trabalhar para outro empregador. Porque senão, neste caso, né, a empresa se descobrir, como você está com o contrato interrompido por conta de férias, reposição de energia, a gente volta lá ao objetivo, aí neste caso, então, ela pode fazer a demissão deste empregado por justa causa. Tá? Então, essa é a condição, né, que a lei estabelece. Tá? Alguma dúvida até aí, enquanto eu pego a outra tela aqui? Não, professora. Espera aí que eu vou pegar a outra tela, só para para vocês terem uma noção. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu fiz aqui só uma simulação para vocês entenderem, porque às vezes eu falando assim, eu acho que fica muito vago. Então eu fiz aqui, vamos ver se vocês vão entender. Olha só, o empregado, estão vendo direitinho? Sim. Então vamos lá. O empregado foi admitido, certo? Ele trabalhou 12 meses, os primeiros 12 meses, né, que ele trabalhou. Esses primeiros 12 meses aqui, ó, eu então vou ter o quê? Eu vou ter o primeiro período aquisitivo, certo? Trabalhou 12 meses, eu não tenho período concessivo ainda, eu estou adquirindo o direito. Aí, tá, encerrou esse período. Aí a gente entra mais 12 meses, aí ele entra o quê? No segundo período aquisitivo de férias. Ele está adquirindo o direito àquele segundo período aquisitivo. Mas observe o seguinte, a partir do segundo período aquisitivo aqui, certo? Ele então começa a ter o quê? O primeiro concessivo. Porque a gente viu o quê? A cada 12 de férias vencidas, não é isso? Que é o primeiro, é o período aquisitivo. O empregado, então, ele entra o quê? Na condição do período concessivo, que é onde o empregador tem que dar férias ao empregado. Né? Lembrando que, eu falei com vocês, ó, se eu esperar aqui 12 meses para dar as férias ao empregado, automaticamente houve o quê? Essas férias aqui, elas vão ser férias vencidas, mas dobradas, porque a gente teve o vencimento, olha, de 2 períodos aquisitivos. Certo? Professora. Só um minutinho. Então, por É isso... porque eu não entendi a última parte. Você pode voltar, por favor? Bom, vamos lá. Primeiro período aquisitivo, 12 meses. Aqui, certo? Então, aqui ele só adquiriu o direito. A partir do momento em que a gente teve essa primeira férias aqui, 12 de férias vencidas, ele vai entrar o quê? No segundo período aquisitivo. Mas ao entrar no segundo período aquisitivo, ele também entra no primeiro período concessivo, que é quando o empregador tem que conceder as férias a ele. Porque ele já preencheu aqui, ó. Ele preencheu esse período, né? Ao preencher esse período, então, ele passa, né, a fazer jus o quê? Ele entra no período agora, ao mesmo tempo que ele entra no aquisitivo, ele entra aqui no período concessivo, certo? Uhum. Agora, observe o seguinte, ao entrar nesse período concessivo, deixa eu parar aqui se for ruim, ao entrar nesse período concessivo, o que a gente viu? Se o empregador esperar, né, vencer esse período, 2 períodos aquisitivos, automaticamente ocorreu o quê? As férias em dobro. Dobrou o valor das férias, tá certo? Então, o que eu falei para vocês? O empregador, então, nesse período concessivo aqui, em vez dele esperar completar 12 meses, ele tem que dar férias até o 11º. Né? Por quê? Justamente para não completar 2 períodos aquisitivos completos. Porque se completar 2 períodos aquisitivos completos, automaticamente a gente vai ter férias vencidas dobradas. E assim vai sucessivamente. Eu trabalhei mais 12 meses. Aí aqui eu estou fazendo o quê? O 3º período aquisitivo. Mas eu estou completando o segundo período
né, concessivo. E assim vai até, né, que a gente, né, seja mandado embora, peça demissão, aí depende da forma de rescisão, tá? Aí, por exemplo, vamos supor que ele foi demitido em 16 de abril. Fração igual ou superior a 15 dias, mais 1/12, não foi o que a gente viu? Fração menor do que 15 a gente despreza, né? Então, 14 dias eu desprezaria. Aí, aqui no caso, então, ele vai ter o quê? Como foi 4 meses completos, a gente vê que ele não completou as férias vencidas. Então, ele passa a ter férias proporcionais. 4/12 de férias proporcionais. Podia ser 1/12, 2/12, 3/12, 8/12, depende de quanto, né? Aqui no nosso caso, daqui nessa simulação que eu fiz para vocês, a gente pôs que ele saiu em 16 de abril. Então, ele tem direito a 4/12 de férias proporcionais. Quando a gente falou lá da prescrição, gente, só para vocês entenderem, né? O que acontece? Na prescrição, eu não vou levar em conta esse período aqui, ó. Eu vou levar em conta este período concessivo. Então, vamos supor que essas férias aqui, se eu levasse em consideração, né, período aquisitivo, nós estamos em 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vamos supor que essas férias aqui fossem 2015. 2015 para 21 já está prescrita. Mas como ele tem direito a tirar férias em 2016, 2016 não tá prescrito. Então, eu levo em consideração o período concessivo. Aí ele ganha 1/12 a mais. É isso que a lei determina. Então, na prescrição, eu vou levar em consideração esse período aqui, né? O período concessivo de férias e não o período aquisitivo. Por isso que eu falei para vocês que ele acaba, né, ganhando mais um ano. Claro, quando o empregado trabalha há muito tempo. Se ele trabalhou menos de 5 anos, não vai fazer diferença. Mas se ele trabalhou mais de 5 anos, isso vai fazer diferença. Dúvidas aqui? Ficou melhor, gente, para entender o que eu estava falando? Sim, professor. Professor, Oi. eu não entendi o 4/12 de férias. Significa que ele vai ter 4 meses de férias? Porque, olha só, ele foi demitido 16 de abril. Tá? Ele entrou quando? Aqui, ó. 2021. Foi a demissão dele. Ele trabalhou quantos meses? Ele entrou quando? Ele entrou dia 1º... Não, ele entrou há muitos anos. Ele foi demitido aqui, vamos supor que ele entrou dia 1º de janeiro. Lá de 1900, lá vai Candinha. Então, eu vou computar o quê? Janeiro, 30 dias. Fevereiro, né? 28 dias. Março, 31 dias, ou 30 dias. Abril, 16. 16 é fração maior do que 15. Né? Então, ele tem 4/12. Entendeu? São os meses que ele trabalhou. Oi? Ah, entendi. Ele vai ter férias proporcionais ao mês que ele trabalhou. Aos meses trabalhados. A férias proporcional é só pelos meses trabalhados. Igual é o cálculo do 10 Quando você fala de férias vencidas ou de dobro de férias, você fala, tipo, você fala valor, né? Aí é o valor, tipo, que você vai receber ou Sim. o tempo dobra? Não, a gente já falei sobre isso. Estou falando que dobra valor. Valor. Não dobra período, dobra valor. Só Mas não valor. há nenhuma possibilidade que dobra o período? Não. Então, se Porque você pode tá sem coincidir férias que de um você ano, tem tirar férias do 2 outro, férias vencidas. Aí o empregador te deu 30 mais 30, mas de férias diferentes. O período nunca dobra. Como assim? Oi? Não entendi, não. Você tem 2 férias vencidas. Aí ele te dá o mês de janeiro e de junho? Aí o empregador é que vai dar. Ele que vai pagar. Ele quer pagar com multa ou sem multa. Depende. Vamos supor que ele não te deu nem essa daqui, nem essa daqui. Tá? Essa aqui já vai estar em dobro. Essa aqui não. Ele pode te dar, por exemplo, vou te dar férias janeiro e fevereiro. Sem problema. Mas são férias correspondentes a períodos diferentes. O que dobra é valor. Período de férias não dobra. Ah, mas dobrou. Não dobrou, minha filha. Onde dobrou? Dobrou. Você tirou 30 dias daqui, tá? E vai tirar mais 30 dias daqui. Não teve dobra nenhuma. 30, 60, Você já dobrou. tinha direito. Oi?
30 mais 30, 60. Vai virar 60 dias no futuro, dobrou. É isso que eu tô falando. Não, Assim, acho que você. se Bom, você não tá sei, não passando estou entendendo o que você está falando, não. O tirar... raciocínio é o seguinte: férias é 30 dias, período, sempre. O período não dobra, tá? O período não dobra. Eu tenho a férias 2015, eu tenho 12 12 de 2020, tenho 12 de 2019. Então tá, eu tenho 60 dias, mas por quê? Porque eu tenho 30 de um e 30 do outro. É diferente. Agora, o valor, sim, ele dobra porque eu não paguei, não te dei férias na época oportuna. Agora, o fato de eu não te dar férias no período correto não quer dizer que eu vou te dar o período dobrado. O que você tem direito é o valor dobrado, é diferente. Então, mesmo se você só tem um 12 e você não teve férias, quando você tirar férias, vai receber 2 vezes o salário de férias. Se venceu 2 períodos aquisitivos, você vai. Que é este caso aqui. Se venceu 2 períodos aquisitivos, aí você tem direito. Fora disso, não. Você também vai receber só ela normal. E é 2 períodos aquisitivos em qualquer tempo? Ou é só o primeiro? Que, por exemplo, tem o primeiro... Não, olha só, eu acabei de explicar. O período aquisitivo, quando você é admitido aqui, ele não altera. Você não tem aquisitivo. Você só tem aquisitivo, só não tem concessivo. O período aquisitivo, né? Completado o primeiro período aquisitivo, você começa o segundo aquisitivo e começa o primeiro concessivo. Por isso que eu até fiz essa tabelinha, para ficar melhor de vocês identificarem. Sim, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei... eu não estou te ouvindo, está horrível o seu som. Desculpa. Eu perguntei, tipo assim, vai ter o primeiro período aquisitivo do primeiro mês que você entrou. Aí tem o segundo período aquisitivo do segundo mês que você está trabalhando, que já é o primeiro período concessivo. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Aí, vencidos esses 2 períodos, você vai ter férias vencidas. Você vai ter uma férias vencida em dobro e umas férias vencida normal. Tem uma em dobro e uma normal? Sim. Essa aqui você ainda vai entrar no período concessivo dela. Mas você não tem até... Então, um empregador que vai dar férias, ele tem 2 períodos. Eu vou ler aqui, primeiro período aquisitivo e segundo período aquisitivo. Aí, no segundo período aquisitivo, ele tem que dar novembro e dezembro para pagar de 2 períodos? Ele não tem que dar, depende. Férias, eu não tenho uma data, exata. O que eu tenho é o seguinte: do dia que ele foi admitido, 12 meses depois, ele fecha o período aquisitivo dele, tá certo? Se eu deixar vencer 2 períodos aquisitivos, independente, deixei vencer 2 períodos aquisitivos aqui e não dei férias para ele, aí eu passo a ter direito a uma férias dobrada. Agora, isso não quer dizer que ele vai ter 30 dias de férias recebendo o dobro do valor? Isso. Ou ele tem 60 dias? Não, ele tem 30 dias de férias e recebe o dobro do valor. Agora, em relação a esse segundo período aquisitivo. Por quê? Porque o terceiro período aquisitivo ainda não venceu. Ele tem mais 30 dias de férias dessa férias do terceiro período que ele vai receber normal. Porque o empregador ainda não tem que dar, ainda não venceu. É porque eu perguntei e você falou assim, que seriam 2 férias vencidas. Aí eu confundi. Eu não sei se eu não estou me fazendo explicar para você, mas a regra é essa. Eu entendi. É porque quando eu perguntei, eu falei, vai ser o primeiro período aquisitivo e o segundo período aquisitivo. Aí você falou assim, depois desses períodos ele vai ter 2 férias vencidas, mas na verdade é uma férias vencida. Não, ele vai ter uma férias. Olha só, ele vai ter 2. Tá? Jesus. Ele tem 2 períodos aquisitivos vencidos, mas não quer dizer que é dobrada. Essa segunda aqui, ele vai ter ela já vencida, porque já venceu aqui. Então, ele vai ter ela vencida, dobrada. Este daqui, não, porque ele ainda está dentro do período concessivo. Então, se passar o primeiro período aquisitivo, o segundo período aquisitivo, eu automaticamente entrei em terceiro período aquisitivo. Dentro do terceiro período aquisitivo, eu tenho que dar 90 dias de férias. Não necessariamente corridos, mas tem que dar 90 dias. Sim. Mas o que eu quero que você entenda que a gente não faz o cômputo desses 90 dias. Eu tenho que dar 30 dias das férias de 2017, por exemplo. Eu tenho que dar 30 dias das férias de 2018 e 30 dias das férias de 2019.
A gente não faz essa soma que você está fazendo para efeito das férias. Eu vou dar 60. Não, eu vou dar 30 de uma, 30 da outra, 30 da outra. Porque não existe férias dobra de período. Existe dobra de valor somente. Entendi, obrigada. Gente, só para terminar aqui, vamos lá. Quando a gente fala no cálculo do 13º salário, outro dia eu falei com vocês, né, como é que funcionava, só para a gente lembrar, tá? Aqui é uma simulação, né, do empregado que ganha R$ 1.200 para ficar mais fácil. Então, ele não recebeu nem férias, nem 13º salário de 2020, nem o proporcional. Então, no 13º, o que eu falei com vocês? A gente vai pegar a remuneração dele, né, R$ 1.200, vai dividir por 12, que é a anualidade, né, 13º, sendo que o 13º é de janeiro a dezembro, diferente das férias. A gente vai achar o valor mês. Achei o valor mês, eu vou multiplicar pelo número de meses em que ele trabalhou, certo? Aqui no caso, eu tinha feito até outro exemplo aqui. Aqui no caso, ele trabalhou 10 meses, né, em 2020. Então, ele tem direito, né, a R$ 1.000 a título de 13º salário. E como ele trabalhou, né, até 5/5 de 2021, 5 fração menor do que 15 a gente despreza, então aqui no caso eu vou pegar os 100, né, e vou multiplicar por 4 meses, tá? Só para vocês terem uma noção daquilo que a gente tinha falado lá. Em relação às férias, vai ser a mesma coisa, só que eu tenho que pegar o quê? Eu vou pegar a remuneração dele, vou dividir por 12 para achar o valor mês. Vou pegar esse valor, né, multiplicar o valor mês pelo número de meses trabalhados. Até aqui é igualzinho. Até aqui é igualzinho o 13º. Só que depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescer 1/3 das férias, tá? Então, eu vou pegar esse valor que eu achei total das férias e vou dividir por 3, certo? Sempre levando em consideração o quê? O período, né, aquisitivo de férias, tá? Então, aqui no caso, né, vamos supor que eu tenho as férias vencidas, né, de 2020 e 2021. Eu vou ter R$ 1.200, 1.200 dividido, né, por 1/3, a gente vai ter mais 400. Então, no caso, ele tem R$ 1.600. Se essas férias fossem dobradas, né, dobra o valor, então eu vou ter 3.200 de férias dobradas, certo? Então, como é que é a representação disso? 12 de férias vencidas dobradas 2020 e 2021 é igual a R$ 3.200, certo? Ah, mas ele tem lá uma proporcional de 1/12. Aí é a mesma coisa, né? Eu vou multiplicar por 1. Mais 1/3, 33, ele vai ter 133,33. A dinâmica do 13º em relação ao cálculo e às férias, eles são substancialmente igual, né? São iguais. O que diferencia é que nas férias a gente tem que colocar 1/3. Lembrando que eu tenho que olhar a norma coletiva, porque a norma coletiva, por exemplo, pode ter uma previsão de 70%, 50%, tá? Sempre aquilo que for mais benéfico ao empregado. Mas o cálculo aqui, só para vocês conhecerem, é a mesma coisa, ok? Bom, gente, mais alguma dúvida?